Você já parou para pensar como uma única experiência pode mudar toda a sua vida? E se eu te dissesse que não importa o quão perdido você esteja, existe um poder capaz de te transformar completamente e te colocar em um novo caminho? Essa é a história de Saulo, um homem que dedicou sua vida para perseguir cristãos, mas após um encontro sobrenatural, teve seu destino e seu coração transformados para sempre. Prepare-se para descobrir como o perseguidor mais temido de sua época se tornou um dos maiores missionários que a humanidade já conheceu. Nos tempos do Novo Testamento, havia um homem chamado Saulo de Tarso. Ele era um fariseu zeloso, um homem culto e profundamente religioso, mas completamente cego para a mensagem de amor e graça de Jesus Cristo. Para ele, os cristãos eram uma ameaça à pureza de sua fé e deveriam ser eliminados. Saulo acreditava estar cumprindo a vontade de Deus ao perseguir os seguidores de Cristo com ferocidade. Em Atos 8:3, vemos que ele devastava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, os lançava na prisão. Saulo não estava apenas resistindo ao cristianismo, ele estava disposto a ir até as últimas consequências para destruí-lo. Ele se tornou um símbolo do medo para os cristãos, uma figura que representava opressão e crueldade. Talvez você se identifique com essa parte da história. Em algum momento da sua vida, você pode ter seguido um caminho que achava ser o certo, mas que na verdade estava te afastando de Deus e da sua verdadeira missão. Saulo estava decidido a expandir sua perseguição além de Jerusalém. Ele obteve a autorização das autoridades religiosas para ir à cidade de Damasco e prender qualquer pessoa que seguisse o caminho, como os primeiros cristãos eram chamados. Ele estava cheio de ódio e certo de que nada poderia detê-lo. Foi então que, a caminho de Damasco, tudo mudou. O sol ardia forte no deserto, e Saulo seguia determinado em sua missão, quando uma luz intensa e radiante brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão, atordoado, e foi naquele momento que ele ouviu uma voz sobrenatural. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Imagine o impacto dessas palavras. Saulo, o homem que se achava um defensor de Deus, agora ouvia a própria voz divina confrontá-lo. Confuso e assustado, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta mudou tudo. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Saulo teve que confrontar uma verdade difícil. Ele estava lutando contra o próprio Deus. Tudo que ele acreditava desmoronou diante dessa revelação. A luz que o cercava era tão intensa que ele perdeu a visão e teve que ser guiado pelos seus companheiros até Damasco. Durante 3 dias ele permaneceu cego, sem comer ou beber. A transformação de Saulo não foi instantânea, mas começou ali. De perseguidor, ele se tornou um homem quebrantado, reconhecendo que havia lutado contra o amor e a verdade de Cristo. Às vezes a mudança começa quando percebemos que não estamos no controle e precisamos confiar em algo maior que nós mesmos. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Ele recebeu uma visão na qual o Senhor lhe disse para procurar Saulo e orar por ele para que recuperasse a visão. Naturalmente, Ananias ficou aterrorizado. Senhor, ele disse, este homem é conhecido por perseguir os teus santos. Mas Deus respondeu, vá, pois este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e o povo de Israel. Com coragem e obediência, Ananias foi até Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Naquele instante, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Ele se levantou, foi batizado e começou a comer para recuperar as forças. Este foi o início de uma nova jornada para Saulo. Ele não era mais o mesmo homem. A transformação foi tão profunda que Saulo passou a ser conhecido como Paulo, um novo nome para uma nova identidade. Ele deixou de ser perseguidor para se tornar um missionário incansável, levando a mensagem de Cristo a todos os lugares por onde passava. Paulo enfrentou prisões, naufrágios, perseguições e muitas provações, mas nada conseguiu detê-lo. Ele se tornou um dos maiores apóstolos da história cristã, plantando igrejas e escrevendo cartas que até hoje transformam vidas. Suas epístolas compõem grande parte do Novo Testamento e continuam a inspirar milhões de pessoas no mundo inteiro. A mensagem central da vida de Paulo é clara. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Não importa quão perdido ou distante você esteja, Deus pode te encontrar e mudar completamente o seu caminho.
A história de Saulo para Paulo é uma prova viva de que uma experiência com Deus pode mudar tudo. Deus não apenas transformou a vida de Paulo, mas usou sua história para impactar o mundo inteiro. Assim como Paulo, todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam de transformação. E a boa notícia é que Deus está sempre pronto para nos encontrar no caminho e nos guiar para um propósito maior. Se hoje você sente que está distante ou perdido, lembre-se, não é tarde demais para começar de novo. Assim como Paulo, você pode experimentar uma mudança radical e encontrar um novo propósito e direção em Deus. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de uma transformação. E me diga nos comentários, qual área da sua vida você acredita que precisa de uma intervenção divina? Deus ainda está transformando vidas hoje. Você está pronto para ser a próxima história de mudança? Fique com Deus.